Feliz Páscoa! Já faz alguns anos que eu gravei um vídeo falando sobre o sudário, a origem dele em Cristo, os aspectos históricos, com quem estava, onde estava e alguns aspectos científicos. Por causa do evangelho desse dia, eu gostaria novamente de compartilhar esse vídeo com vocês. Vocês vão perceber que eu estava barbudo. Tem alguns defeitinhos na edição do vídeo, mas já é um vídeo mais antigo. Que possamos juntos compreender, conhecer esse presente do amor que Jesus nos deu. Olá, hoje eu gostaria de conversar com vocês sobre um assunto que para mim é muito interessante e que de uma forma especial muito me toca. Na minha caminhada como religioso, eu escolhi como onomástico, como um nome que ia traduzir a minha caminhada, a minha vocação, como Bruno da Sagrada Face da Virgem Maria. E hoje eu quero falar um pouco com vocês sobre a Sagrada Face. Para começar, eu quero ler um trecho do Evangelho de São João. É o capítulo 20 do Evangelho de São João. No primeiro dia da semana, muito cedo, ainda às escuras, Maria Madalena vai ao sepulcro e observa que a pedra foi retirada do sepulcro. Chega correndo onde estavam Simão Pedro e o outro discípulo, o predileto de Jesus, e lhes diz: tiraram do sepulcro o Senhor e não sabemos onde o puseram. Saiu Pedro com o outro discípulo e se dirigiram ao sepulcro. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo corria mais que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Inclinando-se, vê os lençóis no chão, mas não entrou. Chega então Simão Pedro atrás dele e entrou no sepulcro. Observa os panos no chão e o sudário que lhe envolvera a cabeça, não no chão com os panos, mas enrolado à parte. Então entrou o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro, viu e creu. Até então não havia entendido o escrito que deveria ressuscitar da morte. Os discípulos voltaram para casa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Esse detalhe do Evangelho de João me chama muita atenção, porque quando os discípulos entram no sepulcro e vê o tecido que enrolou a face de Cristo, não jogado no chão, mas enrolado, de tal forma que, ao perceberem aquele gesto, aquela delicadeza, eles acreditaram. Mas acreditaram no quê? Que Jesus estava vivo, que Jesus ressuscitou dos mortos. E é sobre essa face que eu quero conversar hoje. Como nosso país é considerado a terra do carnaval, o Papa João XXIII, em 1959, concedeu exclusivamente ao Brasil a possibilidade de celebrar a festa da Sagrada Face de Nosso Senhor Jesus Cristo, com especial solenidade. Essa festa foi instituída pelo Papa Pio XII em 1958 e teve sua origem a partir das revelações privadas recebidas pela beata Irmã Maria Pierina de Michele, a quem Jesus pedia que fosse feita uma reparação pelas ofensas cometidas contra ele. Essas revelações iniciaram numa Sexta-feira Santa,
quando a irmã Maria Pierina tinha ainda 12 anos de idade. Durante o tradicional beijo a Cristo crucificado na celebração da Sexta-feira da Paixão, ela ouviu Jesus falando em seu coração que todos beijavam-lhe as chagas, mas ninguém lhe beijava o rosto para consolá-lo do beijo do traidor, do beijo de Judas. Assim, irmãos, nós cristãos brasileiros, nós temos essa festa. Você sabia disso? Você tinha esse conhecimento que nós temos essa graça de podermos juntos celebrar a festa da Sagrada Face? E você sabia que a terça-feira de Carnaval é esse dia? Por isso, irmãos, agora eu vou dar um breve fato histórico. Existem muitos estudiosos que dizem que o solar é real, outros que dizem que não, e fizeram o teste do carbono 14, mas não deu certo, falaram que é uma falsificação, que é da Idade Média. Então existem várias coisas, vários pareceres. O sudário, para aqueles que não sabem, é um pano grande que envolveu o corpo de um homem adulto. Ele foi envolvido na parte de trás, cobrindo a cabeça até os pés. E esse pedaço de pano, de linho, encontra-se hoje em Turim. E esse mesmo pano é documentado desde o século XIV, mas especificamente no ano de 1353. Através de um homem chamado Geoffroy de Chagny. Geoffroy, ele construiu em 1353 a igreja de Lille, uma pequena capela de madeira bem rústica, bem simples. Ele morreu na guerra em 1357. Sua viúva, Jeanne de Vergy, em 1357, faz a primeira exposição do Santo Sudário. Nessa ocasião, o bispo da época, Henri de Poitiers, ele teve dúvidas sobre a autenticidade do sudário. Então ele permitiu que o sudário fosse exposto, mas como uma representação do corpo de Cristo, uma representação de um sinal da paixão de Nosso Senhor. Mas como ele não tinha certeza, então ele não permitiu que fosse dito dessa forma. Com a morte da viúva, Jeanne de Vergy, Geoffroy II, em 1389, ele herda esse sudário e ele realiza a segunda exposição. Geoffroy II, ele herda esse sudário, após a morte de Jeanne de Vergy, e em 1389 ele realiza a segunda exposição do sudário. Mas o bispo, então, também não considera o sudário como autêntico, mas ele também permite a exposição como uma representação do sudário que envolveu o corpo de Jesus. Após a morte de Geoffroy II, sua filha Marguerite de Chagny, ela toma posse do sudário. Mas Humbert de Villers-Sceaux, o conde de La Roche, em 1418, ele toma posse dos tesouros da família do Geoffroy II, e ele deseja ter a posse do sudário. Mas como a Marguerite se recusa a dar, ele entra no tribunal, ele entra na justiça da época, ela é condenada a devolver, mas não devolve. Ela é condenada a pagar uma multa grandiosíssima, mas também não paga a multa. Mas em 1453, pouco antes de sua morte,
Marguerite se vê viúva, sem filhos, e assim ela decide entregar o sudário a Ludovico de Savoia e a sua mulher, Ana de Lusignan. A família Savoia se tornou então, a partir daí, a proprietária oficial do sudário. A família Savoia era da família real da Itália e do sul da França. E assim, com a posse do sudário, em 1502, o sudário é transferido solenemente a Chambéry, no sul da França. E um fato curioso, né? Porque como a peça do sudário é uma peça relativamente grande, ela era dobrada em algumas partes para facilitar, né, a locomoção, e a parte que ficava sobreposta, né, era justamente a parte do rosto. Então as pessoas da família, né, principalmente, colocavam o sudário numa urna, e ao abrir a urna eles viam a face, o rosto daquele homem, ou como nós cremos, de Jesus. Em 1503 ou 1506, nós não sabemos ao certo, o Papa Júlio II instituiu a festa do Santo Sudário, no dia 4 de maio, e assim ele aprova também a missa e um ofício próprio, o ofício da liturgia das horas, onde os monges, através dos mosteiros, os religiosos nos conventos, rezavam. Nessa mesma ocasião, o Papa Júlio II dá Chambéry o título de Sainte-Capelle du Saint-Suaire, ou seja, Santa Capela do Santo Sudário. Esse é um momento muito importante porque, com esse título, Sainte-Capelle, o Papa Júlio II, ele reconhece que o sudário é uma relíquia autêntica da Paixão de Cristo, porque esse título é dado justamente àquelas capelas, àquelas igrejas que têm alguma relíquia, como os cravos, como a cruz, como a coroa de espinho. Então, através do Papa Júlio II, a Igreja reconhece oficialmente que o sudário é uma relíquia autêntica da Paixão. E já em 1552 acontece um incêndio em Chambéry e muitos acharam naquela ocasião que o sudário também tinha sido destruído. Mas algumas pessoas conseguiram entrar na capela e resgatar o sudário. O incêndio foi tão forte, foi tão intenso, que a urna, que era de metal, agora não lembro qual era o metal, mas o metal ele entrou em ponto de fusão, ou seja, ele derreteu, e assim algumas partes queimaram. E em 1534 o sudário ele foi restaurado pelas Irmãs Clarissas de Chambéry, ou seja, ele foi costurado. A parte queimada foi, de uma certa forma, retirada, e um novo tecido de linho foi cuidadosamente costurado ali. Em 1578, mais específico, dia 14 de setembro, Emanuel Felisberto da Savoia leva solenemente o sudário para Turim. Ele faz isso para abreviar a peregrinação de São Carlos Borromeu. São Carlos Borromeu queria visitar o sudário, mas Emanuel Felisberto ele afirma que São Carlos Borromeu talvez não conseguiria chegar até lá pela sua idade avançada, ou seja, ele tinha 40 anos, e então Emanuel leva o sudário até São Carlos Borromeu em Turim. E aqui a história dá um salto. Em 1694, o sudário é posto definitivamente na capela construída pelo arquiteto Guarino Guarini. A família Savoia expõe o sudário em ocasiões festivas, como em casamentos, batizados, nascimentos na família real.
Então, nessas situações específicas, o sudário era exposto para que todos ali vissem. E assim permaneceu com a família Savoia até 1983. Por testamento de Humberto II de Savoia, o sudário deixa pertencer à família e passa a pertencer à Igreja Católica na pessoa de João Paulo II e permanece até hoje em Turim, sendo custodiado pelo respectivo arcebispo, ou seja, é o bispo ali de Turim que toma conta da igreja e do sudário. Aqui nós podemos parar e nos questionar, como que o sudário sumiu esse tempo todo e só foi aparecer lá em 1300 com o Geoffroy? Nós não temos uma resposta certa, porque existem diversas lendas que envolvem o sudário até então. Uma das lendas mais aceitas é que Abigar V, rei de Edessa, ele ficou sabendo da fama de Jesus, que Jesus realizava os milagres, que Jesus falava e pregava com eloquência, mas que também esse Jesus era muito perseguido e ameaçado de morte. E por isso ele escreve uma carta endereçada a Jesus, dizendo que se Jesus fosse a Edessa curar o rei, eles aceitariam Jesus e ali Jesus seria honrado. Contudo, diz a lenda, nem o mito, que essa carta só chegou após a morte de Jesus. Então São Judas Tadeu, ao saber dessa carta, ele toma posse do Santo Sudário, que já então era descrito como um mandílium, ou seja, esse tecido dobrado cuja face de Jesus ficava evidente, e leva para Edessa. Nessa situação o rei é curado e o rei se torna cristão. Mas como seu sucessor se converte ao paganismo, volta a cultuar os outros deuses, os cristãos ficam com medo dele destruir essa relíquia, esse santo sudário, esse santo manto que envolveu o corpo de Jesus, eles escondem. Esse sudário permanece escondido entre 525 e 544. Ele provavelmente foi redescoberto no início do século VI, em 639, quando os árabes muçulmanos dominam Edessa, eles tomam posse do sudário. Mas em 944, para obter a libertação de 200 prisioneiros muçulmanos, os árabes eles entregam o mandílium, a face de Jesus, o sudário, ao imperador romano Lecapeno, que o leva para Constantinopla. Em 944, então, o mandílium chega a Constantinopla e ali ele é exposto na igreja de Santa Maria. Em 1204 ocorre a Quarta Cruzada, que toma Constantinopla. Ali o cruzado Robert Clary, ele escreve a história da cruzada, ele declara ter visto o sudário. Mas depois dessa última descrição do sudário, nesse tempo desaparecido, a lenda afirma que o sudário ficou sob a posse dos templários. Alguns escritos falam que os templários adoravam a imagem, o rosto de um homem. Alguns afirmam que é uma imagem pagã, outros afirmam que essa imagem seria a face de Cristo. Mas durante a perseguição contra os templários, muitos deles foram mortos. E um desses que foram também assassinados
era o Geoffroy de Charny, ou seja, a posse do sudário estava com ele. Então essa é a lenda, o mito mais aceito da ausência do sudário na história. São fatos que não são devidamente documentados, são especulações. O Mandylion permanece assim por muitos séculos, com devoções particulares, com pessoas que tinham como uma relíquia da Paixão de Cristo, mas o sudário passa a ter um relevo maior, passa a ter uma admiração maior em cerca de 1898, quando... Marca feita de luz. Isto é fotografia. Qual é a reflexão que quero fazer com vocês? É uma reflexão que me enche de comoção. O que eu quero dizer é exatamente o seguinte: que não apenas Deus mandou seu Filho e o fez assumir a forma de um homem, mas pensando em nós, homens da civilização da imagem, ele criou uma fotografia e a manteve escondida por todos esses séculos. E quando chegou o momento certo para que se pudesse entender o sentido deste tesouro escondido, ele o revelou. Quando o sudário foi exposto, um fotógrafo chamado de Secundo Pia, ele pede uma licença especial para tirar uma foto do sudário. E, primeiramente, essa licença foi negada, porque acharam que ele queria justamente lucrar, enriquecer com essa fotografia. Mas ele e os amigos prometeram que qualquer lucro que eles tivessem com a fotografia seria doada à igreja, seria doada à família Savoia. E assim ele obteve a autorização para tirar a fotografia. Na época, usava-se aquelas caixas com pólvora que com a explosão ali tirava-se a foto. Então foi uma fotografia bem rudimentar, com uma máquina bem precária. Mas ao fazer o processo ali de revelação da foto, ele percebeu que o negativo da foto apresentava uma face mais clara, uma face mais real. Dessa forma, muitos acreditaram que o Secundo ele estava falsificando a fotografia, que ele estava manipulando a fotografia para que ela tivesse esse resultado tão magnífico. Mas algumas pessoas que estavam ali também fotografando de uma forma não tão profissional como ele, perceberam que nos negativos deles também a face de Jesus parecia dessa forma. Assim, futuramente, outros fotógrafos tiraram foto e constataram a mesma coisa. E assim, o sudário passou a ser estudado, passou a ser interessado para vários ramos da ciência. Em 1932 a 1940, Pierre Barbet
ele escreve A Paixão de Cristo segundo o cirurgião. E ali ele faz vários estudos do sudário, trabalhando as formas como Jesus ou aquele homem foi flagelado, foi coroado de espinhos, como foi a posição. Ele escreve um bom livro trabalhando esses aspectos. E assim, muitas pessoas tiveram acesso ao sudário para estudaram as marcas de sangue, estudaram os pólens que estavam ali, estudaram a composição, estudaram toda a forma possível. Ninguém sabia exatamente como aquela imagem ficou gravada ali. Após a Segunda Guerra Mundial, com a explosão da bomba atômica, foi constatada que em algumas cidades ficaram marcas das pessoas impressas na parede com aquela explosão, com aquela radiação. E assim alguns dos estudiosos falaram que para aquela imagem ter sido gravada no sudário, uma tecnologia dessa deveria ter ocorrido, ou seja, uma explosão atômica tão intensa, mas extremamente rápida, em milésimos de segundo, para que aquela imagem fosse gravada daquela forma. Se fosse 1/1000 de segundo a mais, o plano teria sido totalmente destruído. Então foi de uma forma tão maravilhosa, tão estupenda, que hoje é impossível fazer. Hoje é impossível fazer da mesma forma. E recentemente, num vídeo do Padre Paulo Ricardo falando sobre a Sagrada Face, eles citam um documento de um doutor. Eu procurei esse documento para ler porque eu achei muito interessante. E nesse documento, esse doutor, ele estuda a rigidez cadavérica dos corpos. Então existe um tempo após a morte onde o corpo ele entra em rigidez, e depois de um tempo totalmente rígido, o corpo novamente entra numa maleabilidade, e depois de um outro tempo ele torna rigidez. E estudando aquele homem que os evangelhos narram, a sua paixão, sua crucificação, aquele homem naquela circunstância, com aquela morte, com aquele sofrimento, naquela época, naquela temperatura, ele provavelmente teve uma rigidez logo após a morte e num grau bem inferior a uma morte normal. Assim como tem esse gráfico aqui na tela que eu vou deixar para vocês. Então, provavelmente a morte de Jesus ocorreu, a primeira rigidez ocorreu mais rápido, menos intensa. Só assim é explicado o sepultamento, porque se o corpo de Jesus estivesse totalmente rígido ao descer da cruz, ele teria que ser sepultado de braços abertos, ou teria que ter sido quebrado os braços para sepultá-lo. Como a rigidez ao descer da cruz já havia passado essa primeira, então houve sim a possibilidade de sepultar Jesus na forma convencional, com o corpo reto. E depois de sepultado, o corpo de Jesus atingiu novamente uma rigidez, mas o corpo já estava em repouso. E ao estudar as características, os detalhes da imagem do sudário, ele constata que aquela imagem, como está ali gravado no sudário, não pode ser de uma pessoa morta, não pode ser de uma pessoa que estava num estado de relaxamento e depois entrou novamente num estado de rigidez e a imagem foi gravada. A imagem foi gravada, segundo os estudos, segundo os testes,
numa posição de rigidez, não de morte, mas numa rigidez onde o corpo se tensiona para fazer um movimento, mais especificamente o movimento de se levantar. Então ali há um movimento dos pés que giram de uma certa forma, um movimento das pernas e do quadril e um arcar do ombro de uma forma que aquela pessoa estava se levantando. E isso é muito significativo para nós hoje, porque levando em consideração aquele texto do Evangelho, com esse dado recente dos estudos da ciência, nós vemos que Jesus, ao ter seu rosto, seu corpo gravado no sudário, ele estava vivo, ele estava consciente, ele quis que a sua ressurreição estivesse ali gravada. Isso é muito belo porque nós vemos no sudário as marcas da paixão, as marcas do sofrimento, as marcas de toda a dor e sofrimento suportados por Jesus. Mas o sofrimento não é o fim, porque após o sofrimento vem a ressurreição. E é justamente a marca da ressurreição que Jesus nos deixa, a prova de sua ressurreição que ele nos dá. E como esse detalhe do Evangelho, né? O pano, o sudário não estava jogado no canto, mas estava cuidadosamente dobrado e enrolado num lugar à parte. E São João, ao ver, ele acredita, ele crê, ele reconhece o sinal da ressurreição. Talvez muitos que assistem esse vídeo podem permanecer numa postura de ceticismo, né? Acreditando que é uma falsificação, acreditando que é uma fraude, mas esse doutor, ele afirma no seu trabalho que se o sudário realmente fosse uma fraude, seria uma obra de arte feita por um gênio com conhecimento médico, forense e de processamento de imagens, pelo menos do século XX, ou seja, anteriormente ao século XX seria impossível realizar. E mesmo sendo no século XX, teria que ser uma pessoa fora da média, um gênio, para conseguir realizar uma obra tão extraordinária e tão perfeita. E diante de toda essa exposição, né, existem muitos estudos, como eu já disse, existem muitos vídeos na internet falando do sudário. Eu vou deixar aqui nessa indicação aqui de cima o vídeo do Padre Paulo Ricardo, porque ele fala muitas coisas sobre a devoção, é um vídeo muito bom, vale a pena assistir. Mas diante de tudo isso, eu convido cada um de vocês que assistem a propagarmos essa devoção, não só falarmos, mas propagarmos com a nossa vida, buscando em todas as terças-feiras a repararmos as injúrias, os sacrilégios, as ofensas contra Jesus, contra a Sagrada Face, e todos os dias, nessas terças-feiras, volvermos o nosso olhar com amor à Sagrada Face. Jesus nos fala em suas revelações que o simples olhar à sua face já é uma forma de consolo. Por isso, irmãos, tenhamos esse coração reparador, esse coração que permanece com a pessoa amada diante de seu sofrimento, diante de sua dor, diante de sua angústia. Lembrando-nos sempre também que a terça-feira de Carnaval é o dia da Sagrada Face, é o dia onde somos mais convidados a reparar as injúrias feitas a Jesus. E eu vou deixar também aqui dos lados, desse vídeo, um vídeo sobre um poema de Santa Teresinha Sagrada Face e um outro vídeo sobre uma consagração como vítima de sofrimento, como vítima
de reparação a Jesus, feita também por Santa Teresinha. Esses 2 vídeos só serão acessíveis para quem clicar, porque eles não vão estar visíveis no nosso canal, mas eu peço que da terça de Carnaval até a ressurreição nós façamos essa preparação de buscarmos consolar, buscarmos desagravar os sofrimentos de Cristo, e no domingo de ressurreição façamos de modo consciente essa consagração. Então rezem, meditem, ouçam Deus, para que juntos possamos repararmos os ultrajes e os sacrilégios sofridos por Ele. Que Deus os abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.